de Deus, ela permanece para sempre. Então Paulo, ele estimula os irmãos da igreja: não durmamos como os demais, mas sejamos sóbrios. Eu quero nessa noite compartilhar com a amada igreja que nós não podemos dormir em 5 áreas da nossa vida. Não podemos dormir na hora da batalha, não podemos dormir na hora da tentação, não podemos dormir na hora da missão, não podemos dormir na hora da oração e não podemos dormir na hora do culto. Então, irmão, não durma aqui, por favor. A Bíblia diz em Atos 20, versículo 8, que Paulo começou a pregar e Eutico, no 3º andar, dormiu, caiu, deu trabalho para o Paulo, né? Missionário Paulo teve que orar para Deus ressuscitar ele. Então não dê trabalho aqui para o pastor Kobayashi, nem para o pastor apóstolo Claudemir, né? Mas em nome de Jesus, vamos estar atentos. Então Paulo, ele que foi o maior missionário do Novo Testamento, que escreveu o maior número de cartas do Novo Testamento, que era um fariseu, e ele era um perseguidor da igreja. Um fariseu era uma seita judaica, que havia 2 seitas judaicas, os fariseus e os saduceus. Os fariseus se julgavam os melhores, os puritanos, os mais santos, e não se relacionava com os gentios, com o povo estrangeiro. E havia os saduceus, que era uma classe inferior, mas era saduceu o sumo sacerdote de Israel, que os saduceus não acreditavam em ressurreição dos mortos. Tanto é que uma vez começaram a indagar a Cristo, dizendo: mestre, entre nós houve um homem e uma mulher, que ela se casou, o marido morreu e não deixou descendência, ele tinha 7 irmãos, ela se casou com os 7 irmãos, e os 7 morreram, e nenhum deixou descendência, e no dia da ressurreição, qual será desses o seu esposo? Tentaram pegar Jesus no dilema, porque os saduceus não acreditam em ressurreição, não acreditam em vida após a morte. É igual as testemunhas de Jeová, diz que morreu, acabou. E Jesus começou a dizer: errais, por não conhecerdes as Escrituras e nem o poder de Deus. Aleluia. Porque no dia da ressurreição serão igual os anjos, assexuados, não têm poder de procriação. Quando chegarmos no céu, nós vamos estar igual os anjos. O irmão Wilson vai conhecer a missionária Águida, mas não vai ter nada de beijinho, de abraço, apenas vão lembrar um do outro. A diaconisa Núbia vai lembrar do presbítero Kreber, né? Mas vai ficar um olhando para o outro, cheio de amor. Você foi uma bênção para mim na terra, mas nada mais de beijinho. Então no céu seremos assexuados igual os anjos, porque os anjos não têm poder de procriação, porque essa seita dos saduceus, lamentavelmente, não acredita em ressurreição. E Jesus ali começou a ensiná-los que no céu nós seremos similares aos anjos. Então há essas 2 seitas, os fariseus, que são os puritanos, e os saduceus, que não acreditam em ressurreição. E ali a Bíblia descreve que Paulo era da seita dos fariseus, que Paulo era um dos membros do Sinédrio. O Sinédrio era a corte judaica que tinha o poder de aplicar a pena capital por crucificação. Cícero, um estudioso romano, um historiador romano, ele disse que a história da crucificação começou no tempo antigo, quando um fazendeiro plantava lá sua horta, lá em Cuiabá, tem muito campo de soja, tem muito campo de algodão. Passei por aquela região, coisa linda, aquele platô central, cheio de algodão, cheio de soja, Então, eles lá naquele tempo antigo, quando faziam suas plantações, vinham animais
daninhos, nocivos à agricultura, comia o fruto, o fazendeiro pegava aquele animal, fincava uma estaca no chão e amarrava aquele animal ali e deixava ele ali até ele morrer, para ele aprender a não destruir a lavoura dos outros. Então, Cícero diz que passou os anos, aí começaram a aplicar a pena capital de crucificação em seres humanos, quando a pessoa era um torobô, era um ladrão, né? Era um sequestrador, era um estuprador, eles pegavam e penduravam na cruz até morrer, e depois passaram, né, a pregar as pessoas na cruz. Tanto é que Jesus recebeu a pena capital de crucificação, e diz a Bíblia Sagrada que Cristo, na via dolorosa, carregou uma cruz que pesava de 100 a 120 quilos, e ali Jesus carregou aquela cruz com as suas costas toda dilacerada, porque os guardas romanos pegaram a Cristo, botaram lá no tronco e pegaram o azarrogue, que era aquele chicote que tinha de 6 a 7 pontas, e eles amarravam na ponta pedaço de ferro ou pedaço de osso, e quando a pessoa estava ali no tronco como Cristo, eles liberaram chicotadas, e cada chicotada entrava o ferro ou osso nas costas de Cristo, e quando eles puxavam, irmãos, rasgava a carne de Cristo. E os estudiosos concordam que dava para ver as costelas de Jesus. E foram 46 chibatadas. E Jesus todo fragilizado, os guardas romanos teceram uma cruz, uma coroa de espinho. Prova que quando o nosso couro capilar é furado, é atravessado, a tendência da nossa cabeça é inchar. Então Jesus teve a sua cabeça inchada, o sangue jorrando, e o pegaram e colocaram essa rude cruz nas suas costas, que pesava de 100 a 120 quilos, e Cristo, na via dolorosa, caminhava em direção ao Calvário, caminhava em direção ao Gólgota, caminhava em direção ao Monte Caveira, que é o mesmo lugar, o mesmo significado, e a Bíblia descreve que Cristo não olhou para trás. Diga para o teu irmão, não olhe para trás, por favor. Às vezes tem pessoas que estão caminhando, olha para trás, quer retroceder, quer voltar atrás. Não volte. Aleluia. Jesus não voltou atrás. Glória a Deus. Aleluia. Jesus não voltou atrás. Eu costumo dizer que quando Jesus estava na via dolorosa, todo fragilizado, todo machucado, com a sua cabeça inchada, sangrando, e ainda com aquela cruz de 100 a 120 quilos, imagina, né? 2 sacos de cimento, né, irmão Fernando? Eu quando pego um saco de cimento, quase que eu não aguento, quase que eu tomo, imagine 2 sacos de cimento, pesado, e Cristo ali carregando. Eu costumo dizer que o diabo procurou frear Jesus, porque ele sabia que se Jesus chegasse no Calvário e fosse crucificado, ia cumprir capítulo 3 de Gênesis, versículo 11 em diante, que a semente da mulher pisaria na cabeça da serpente, e a serpente feriria o seu calcanhar. Então ali o diabo procurou fazer de tudo, usar o carrasco, usar os soldados romanos para fragilizar a Cristo e não deixar Cristo chegar no Calvário. Mas eu louvo a Deus, eu glorifico a Deus, que Cristo não desistiu de mim, não desistiu de nenhum de nós. Glória a Jesus. Ele não desistiu. Diga para o teu irmão, Jesus não desiste de você. Ele te ama. E a Bíblia nos diz, amado, que Jesus não parou. Além de estar carregando aquela cruz, as pessoas cuspiam nele, as pessoas zombavam dele, mas ele olhava para o Calvário. Ele não olhava para as afrontas, ele não olhava para os cuspes, ele não olhava para as acusações. Aprendamos a caminhar nossa fé cristã. Quando começamos a caminhar na fé cristã, vai ocorrer muita oposição, vai ocorrer levante, né? Eu costumo dizer lá no Brasil, né? E quando os irmãos falam, o bicho está gordinho, eu falo, Jesus, ora, eu oro a ti para o Senhor melhorar a vista dele, que está com problema oftalmológico. Não posso olhar para os ataques.
Aí tem pessoas que olham porque falaram, aí fica aborrecido, fica irado, aí quer chutar o balde, quer rodar a baiana, quer derrubar o barraco, e não é por aí, né? O cristão tem que olhar para o Calvário, e Cristo não deixou de olhar para o Calvário. Por isso eu entendo que o diabo procurou fragilizá-lo, procurou atingi-lo, mas ele tinha um alvo, que o alvo era o Calvário. Aleluia. Eu e você temos um alvo, e o nosso alvo é o céu. Aleluia. Então não vamos deixar que ninguém roube a nossa coroa, né? Apocalipse 3:11, guarda tu o que tem para que ninguém roube a tua coroa. O diabo, às vezes, usa pessoas e dá lugar à carne. O diabo usa para tentar nos atingir, para tentar nos entristecer, para tentar nos aborrecer, para tentar nos fazer parar, para tentar nos fazer retroceder na caminhada. Mas nós, como cristãos, temos que aprender com Cristo, que é o nosso exemplo de vida cristã, a ser vivido, olhar para o seu alvo e não desistir do seu alvo. E a Bíblia descreve que numa sexta-feira, às 9 horas da manhã, Jesus chega lá no Gólgota, Jesus chega lá no Calvário, numa sexta-feira, às 9 horas da manhã, colocam Jesus sobre aquele madeiro, e às 9 horas da manhã, pegam um cravo que media 14 centímetros, segundo Flávio Joséfo, na história dos Hebreus, e começou a furar. Não, a maior parte dos estudiosos não acredita que seja na mão que foi colocado o cravo, porque se fosse na mão, com o peso do corpo pendurado, rasgava a carne e a pessoa caía. Então, no vocabulário hebraico, o pulso faz parte da mão. E acreditam os estudiosos que foi enfiado o prego no pulso de Jesus, irmãos. Um prego de 14 centímetros, tamanho do microfone. Imagine, eu brinco com os irmãos que eu tenho fobia, né, que é pavor, de ir lá tirar sangue. Quando faz o teste, só que furar o dedinho, eu já entro no Calvário, já entro no sofrimento. Então imagine Cristo, um cravo de 14 centímetros, que atravessou o seu pulso, atravessou o seu pé, e às 9 horas da manhã de uma sexta-feira, eles giram Cristo no Calvário, e Cristo lá no Calvário, sentindo dor, fragilizado, um centurião romano, pega lá a sua lança, e pega uma esponja, e ali enche de fel misturado com vinagre, e dá para Cristo, porque o fel misturado com vinagre, ele servia como um anestésico, e ali, aquele centurião sentia um pouco a dor que Jesus estava sentindo ali na cruz. Mas a Bíblia diz, quando o centurião levou aquela esponja até a boca de Cristo, Cristo rejeitou, Cristo não aceitou, porque Cristo estava dizendo que por amor a mim e a você, ele estava disposto a sofrer o que fosse necessário sofrer. Então a Bíblia nos relata que Cristo ficou das 9 horas da manhã até as 3 horas da tarde, que é chamado o período de intensa angústia de Cristo no Calvário. E quando deu 3 horas da tarde, Jesus começou a exclamar em aramaico: Eli, Eli, lama sabachthani, Deus meu, porque ainda me desamparaste. E às 3 horas da tarde de sexta-feira, Jesus Cristo bradou da cruz dizendo: Pai, nas tuas mãos eu entrego o meu espírito. E numa sexta-feira, às 3 horas da tarde, Jesus morre. E quando Jesus morre, a Bíblia diz que tem trovões, tem relâmpago, tem dixim, tem terremoto, e a Bíblia descreve que o véu do templo se rasga de alto a baixo. Por que de alto a baixo, irmãos? Porque a Bíblia nos relata que às vezes tem pessoas, né, que falam: eu sou bonzinho, eu não bebo, eu não mato, eu não roubo, eu não fumo, então eu vou para o céu. Então o véu do templo se rasgou de cima a baixo, demonstrando que a justificação e a salvação vem de Deus para o homem, e não do homem
para com Deus, amados. Aleluia. Glórias a Deus. Que a Bíblia nos revela, em Gênesis capítulo 3, versículo 8, que todos os dias, ao virar da tarde, Deus ia lá para o jardim para ter comunhão com Adão e Eva. E teve um dia que Eva desobedece, come do fruto proibido, começa a passar a ser conhecedora do mal. E lá em Gênesis capítulo 3, versículo 8, nos diz que era costume de Deus, todos os dias, ao virar da tarde, Deus ir lá para o jardim do Éden, para Deus ter comunhão com os seus servos. Hoje o nosso jardim do Éden, né, é o jardim da oração. E nós temos que ter um tempinho para orar. Né? Às vezes a pessoa corre de um lado, corre para o outro, chega à noite, não orou, aí faz aquela oração decoreba, né? Dobra o joelho na beira da cama, com Deus eu me deito, com Deus eu me levanto, deito e ronca, que é uma maravilha. Isso não é oração. Oração é diálogo. Oração é conversação. Oração é petição. Quando nós começamos a orar, Deus espera conversar conosco, porque Deus colocou em nós um Espírito, e é o nosso Espírito que acede de contato com o Espírito de Deus, e toda vez que adoramos e oramos, entramos em contato com o Espírito de Deus. Por isso que a Bíblia diz que nós somos um ser tricotômico. 1 Tessalonicenses capítulo 5, versículo 23, que o Deus de paz vos santifica em tudo, espírito, alma e corpo. Então nosso espírito é a sede de contato com o Espírito de Deus. E Paulo fala na carta aos Romanos que o Espírito de Deus testifica com o nosso espírito que nós somos filhos de Deus. Aleluia. Por isso que nós temos que adorar, irmãos. Não podemos ficar sem adorar. Tudo bem, às vezes nós ficamos meio enxugaxi, meio sobrecarregados, mas vamos procurar um tempinho para orar, para ter comunhão, que quando adoramos a Deus, o Espírito de Deus, irmãos, nos renova, nos livra de depressão, nos livra de crise existencial, nos livra de síndrome do pânico, principalmente nessa nação japonesa, né? Que é muito corrido, a pessoa corre muito, trabalha muito e às vezes está longe dos familiares, entra em solidão, e a solidão é um primeiro passo para uma depressão, para uma aflição, para uma síndrome do pânico, e aí a depressão, um abismo chamando outro abismo, e a pessoa chega a um ponto que ela desiste de tudo e vai tentar o suicídio, e quem se suicida não chega no céu, porque a Bíblia diz que o suicida desobedece a palavra, não matarás, e lá em Apocalipse 28, versículo 8 nos diz que não entrará nos céus os desobedientes, amados. Verdade. Então precisamos manter a nossa comunhão com Deus. Mas o que eu quero dizer é que Deus chega lá no Jardim do Éden, Gênesis 3, versículo 8, e Deus começa a gritar: Adão, aonde você está? Quando você não vai para o jardim da oração, Deus está te gritando: Lucia, onde você está? Meu Deus. Vou ter que falar todo mundo para ninguém ficar triste. Fernandão, onde você está, Fernandão? Deus começa a chamar. E a Bíblia diz que Adão chega com muito custo, com a folha de figueira cobrindo a sua vergonha, e com a folha de figueira cobrindo a vergonha de Eva. E quando Adão chega na presença de Deus, eu vi que eu estava nu, eu me escondi porque tive vergonha. Mas Adão, quem te falou que você estava nu? A mulher que tu me deste. Vê aí, irmão, sempre é nos relacionamentos isso, né? A culpa é tua, não é minha não. Sempre a mulher é o bode expiatório. Não pode haver isso, irmão. Tem que haver o diálogo. Que a Bíblia diz: onde há diálogo, há entendimento. E quando não há entendimento, um começa a brigar, daqui a pouco a mulher vai chamar o homem de barrigudo, o homem chama ela de jararaca, e aí pronto, o diabo traz separação. E a Bíblia descreve que o casamento, que o matrimônio, foi o primeiro projeto, foi a primeira instituição que Deus elaborou antes de qualquer outra instituição. O casamento é sagrado. Então a Bíblia diz que Adão logo jogou a culpa para Eva. E ali chegaram na presença de Deus com aquelas folhas de figueira.
Aquelas folhas de figueira, irmãos, são as falsas religiões, que é a tentativa do homem querer se justificar diante de Deus. E Deus não aceitou aquilo. A Bíblia diz em Gênesis 3, versículo 21, que Deus pegou o animal, sacrificou o animal, tirou o couro do animal e fez túnica de pele para cobrir a vergonha de Adão, para cobrir a vergonha de Eva. Daí vem o verbo hebraico kippur, que kippur quer dizer cobrir, que a Bíblia descreve que quando Deus mata o animal, começa a apontar para o Calvário. Através de um sacrifício, nós teríamos e seríamos cobertos pelo sangue de Jesus de todos os nossos pecados. Aleluia. Então ninguém pode se justificar, ninguém chega ao céu se não aceitar a Jesus Cristo, irmão. É verdade. Por isso que eu costumo dizer que só Jesus salva. Não temos para onde fugir. Tenho que recapitular, alguns irmãos já ouviram, mas é importante, irmãos novos que nunca ouviram, que o cristianismo é a única religião do mundo que prega a salvação, que prega a vida eterna, que prega a redenção. Por quê? O cristianismo é a única religião do mundo que o seu fundador não foi derrotado pela morte. Verdade. Pelo contrário, Paulo diz lá em 1 Coríntios 15, versículo 50, onde está a morte, o teu aguilhão, a morte foi derrotada na morte de Cristo, na sua vitória. Então Cristo com a sua morte derrotou a morte. Por quê? Porque Paulo diz que o aguilhão do pecado é a morte. O que é o aguilhão? Uma corrente que prende a pessoa na sepultura. O pecado que há em nossa veia, em nossa carne. E quando morremos, o pecado nos impede de ressuscitar. Por isso que a pessoa morre, volta ao pó como era antes. Eclesiastes 12, versículo 7. A carne volta ao pó como era antes, mas o espírito volta para o controle de Deus. Aleluia. Aleluia. Mas a morte não conseguiu segurar Cristo. Por quê? Não conseguiu segurar Cristo? Porque, em primeiro lugar, a Bíblia diz que Jesus não nasceu de um relacionamento entre homem e mulher. Lá em Lucas capítulo 1, versículo 30 em diante, nos diz que o anjo Gabriel foi até Maria e chegou para Maria e começou a conversar com Maria. Salve, agraciada, bendita és dentre todas as mulheres, de ti há de nascer um fruto bendito, o Filho do Altíssimo. E Gabriel começou a falar: você vai ficar grávida, Maria. Maria logo interrogou o anjo Gabriel, falou: como o Senhor me diz isso? Eu sou uma mulher virgem, eu não conheço varão algum, e o Senhor diz que eu vou ficar grávida? E aí o anjo Gabriel disse para Maria: Maria, veja aí a tua prima Isabel, ela era estéril, está no 6º mês de gravidez. E Lucas também relata que 6 meses antes, Zacarias foi para o templo oferecer incenso. E eu costumo dizer, pastor apóstolo Claudemir, que Isabel, a mulher de Zacarias, era estéril, não podia gerar luz a filhos. Uma mulher estéril naquele tempo se sentia amaldiçoada, se sentia um opróbio, uma maldição. E Zacarias, mesmo com aquele problema em casa, não deixava de caminhar para a casa do Senhor. Às vezes tem pessoas que têm problema em casa: não vou hoje não porque estou triste, não vou hoje não porque eu estou aborrecido. Não, irmão, de repente é o dia da tua vitória, e o adversário está tentando botar uma luta para você não chegar na igreja. A Bíblia diz que Zacarias chegou no templo, foi oferecer incenso, e de repente o anjo Gabriel, que Gabriel significa aquele que traz boas notícias. Há 2 anjos que têm nome na Bíblia, Gabriel e Miguel. Miguel significa quem é como Deus, Miguel é arcanjo, é anjo-chefe, é anjo líder, é anjo que executa a justiça de Deus, e Gabriel é o anjo que traz boas notícias. Até interessante, pastor apóstolo Claudemir, e os rabinos judaicos fizeram lá uma lenda de Gabriel e Miguel. E eles dizem que em Gabriel tem 2 asas, e Miguel tem uma asa só.
Porque Deus, quando quer abençoar, manda Miguel com 2 asas, Miguel vem voando rapidinho, a bênção chega rápido. Mas quando Deus quer fazer juízo, manda Miguel. Miguel vem com asinha só devagar, né? Demonstrando e exemplificando a longanimidade de Deus. Que Deus dá tempo ao tempo para a pessoa se arrepender, e Deus tem mais prazer em abençoar do que fazer justiça, porque Deus é amor, mas também é um fogo consumidor, e quando chega a hora da justiça de Deus, a justiça é sem misericórdia, meus irmãos. Por isso que nós temos que adorar o Senhor e pregarmos o Evangelho, que já está chegando 2000 anos da dispensação da graça de Deus. Estamos chegando no fim, está chegando o fim da longanimidade de Deus sobre a terra, e vai vir a grande tribulação, onde Deus vai derramar sua ira sobre a terra. Mas a Bíblia nos relata, versículo 8, que ele pegou o diácono Estevão, que o diácono Estevão foi um pregador fervoroso do Evangelho. Ele e Filipe eram 2 diáconos, mas que se destacaram muito pregando a palavra do Senhor. Que seja assim na vida da diaconisa Núbia, né? Uma pregadora fervorosa do Evangelho de Cristo aqui no Japão. Também o presbítero Kleber não fica triste, né? Então, em nome de Jesus. Aleluia. E a Bíblia nos revela, irmão, que Filipe era um diácono, e as qualificações do diácono era ser um homem de boa reputação, era um homem cheio do Espírito Santo e cheio de conhecimento bíblico. E Filipe se destacou tanto que a Bíblia diz que o Espírito Santo levou ele para a estrada de Gaza, e ele viu um eunuco, tesoureiro, lá de Candace, lá da África, na sua charrete, caminhando para lá. E ali o Espírito Santo disse para Filipe: Filipe, achega-te a este carro. Por isso, diga para o teu irmão: nós não podemos ficar sem o Espírito Santo. É Ele que nos guia, é Ele que nos leva a glorificar a Deus. E Filipe chegou, viu que o eunuco estava lendo o livro do profeta Isaías 53, e ali Filipe interrogou: você entende o que você lê? E ele fala: como eu vou entender se não há quem me explique? Veja a importância, irmão, de nós como cristãos estudarmos Bíblia. Temos prazer em aprender a Bíblia, porque as pessoas aí fora são leigas de Deus, desconhecem as verdades eternas de Deus, e somos nós que Jesus confia para poder anunciar, para poder pregar, para poder levar o Evangelho. Por isso, como a Bíblia, né? Que o crente que ler a Bíblia, além dele ter fé, como Paulo disse em Romanos capítulo 12, a fé vem pelo ouvir, e ouvir a palavra de Deus. Então leia a Bíblia. No século passado teve um pastor chamado George Miller, que ele leu a Bíblia 200 vezes, 100 vezes só de joelho. E ele se tornou o apóstolo da fé, que ele sustentou um orfanato só pela fé. Quando faltava comida, ele reunia os jovens em volta da mesa, começava a orar e só parava quando alguém batia na porta, dono de supermercado com caixa e caixa de mantimento, ou empresário com cheque para ele poder comprar comida. E esse George Miller, ele fez 40 mil pedidos a Deus e recebeu os 40 mil pedidos. Meus irmãos, vejam que a Bíblia nos revela que há 32 mil promessas de bênção para aquele que adora a Deus. Ele ganhou 8 a mais. Então diga para o teu irmão: se você não quer 32, pelo menos 20 mil. Receba, pega pelo menos 20 mil, irmão. Glória a Jesus. Está vendo como é que os crentes hoje estão aquém da visão de Deus? Porque tem muitos crentes aí andando igual a galinha da Angola, né? Tô fraco, e nada de andar. Eu costumo dizer que o crente é igual o boi. Se o boi soubesse a força que ele tem, ninguém pegaria ele para matar se é o crente. Então o crente entrou na prova, não vai reclamar, não vai murmurar, não vai questionar, porque se murmurar, se reclamar, você vai abrir brecha para a maldição. Números capítulo 21, versículo 5, fala que os judeus, todo dia Deus mandava a porção de maná. Só que os judeus eram meio gulosos, né? Deus falava: ó, pega a porção só para um dia. Não pega para 2 dias, não. Eu quero ensinar vocês a viverem pela fé, dependendo do Pai.
E ali os judeus pegavam mais, comia naquele dia, doido para comer o restante do dia seguinte. Quando ia comer, estava mofado, não podia comer. E a Bíblia diz lá em Número 21, 5, que os judeus começaram a dizer: Deus, nós já estamos cansados de comermos esse miserável pão. Murmurou. E o murmurador, a Bíblia diz que Deus permitiu que víboras venenosas entrassem no arraial judaico e começassem a morder, a picar só os murmuradores. Então quem murmura, irmão, é picado pelo diabo. Vai abrir brecha para a maldição. Então aprenda a orar. E nós nessa vida estamos sujeitos a ter luta. Mas quando vem a luta, dobramos o joelho e vamos orar. Que a Bíblia descreve: clama, invoca-me no dia da tua angústia, e eu te livrarei, e tu me glorificarás, diz o Senhor. A Bíblia diz em Jeremias 33:3, né? Clama a mim, e eu responder-te-ei, e anunciar-te-ei coisas grandes e firmes que você não sabe. É só orar, é só falar com o Pai, que o Pai, Ele é todo poderoso, irmão. Aleluia. A Bíblia descreve que Deus fez tudo o que existe do nada. Se os irmãos forem lá para Gênesis capítulo 1, versículo 1, a nossa tradução diz: no princípio criou Deus os céus e a terra. No original hebraico é Bereshit, Bara, Elohim, Hashmash, Vetz, Haaretz. Então o verbo bará, no original hebraico, deriva para o nosso verbo criar. Só que bará, no original hebraico, significa Deus criar tudo do nada, irmão. Oh, aleluia. Esse é o Deus que nós adoramos. Aprendamos a orar, né? A Bíblia diz que quando Adão estava lá no jardim, viu que Adão estava triste, se sentia só. Adão nem sabia o que ia fazer alegre. E Deus ali olhou para Adão: pronto, já sei o que vai fazer a alegria de Adão. Uma mulher, né? Ele vai ficar feliz. Então a mulher é osso dos ossos do seu marido, né? Para a alegria do marido. Por isso que Paulo diz em Efésios 5:25: marido, amai a sua mulher, assim como Jesus amou a sua igreja e se entregou por ela. Marido, amai a sua mulher como a sua própria carne. E Pedro disse na sua primeira carta, capítulo 3, versículo 1 ao 7, marido, tratai a mulher com dignidade, tratai a mulher com honra, tratai a mulher com conhecimento, porque ela é o vaso mais fraco, e se assim você não proceder, a sua oração será interrompida. Então lá no Brasil eu falo para os obreiros, né, como é que está a vida sua conjugal em casa, porque se na vida conjugal não estiver legal, a oração não é ouvida, a oração é interrompida, irmãos. Então nós temos que tratar as mulheres, né, como uma rainha na casa, né? Aleluia. Vou falar igual o baiano, minha rainha. Eu vou falar como Salomão, né? Falar que a Sunamita, ele era tão apaixonado pela Sunamita, que a habitante de Sunem, que ele tinha uma vinha lá na cidade de Sunem, e diz em Eclesiastes que ele foi visitar a sua vinha, e quando chegou lá em Sunem, ele viu uma jovem tão linda, que ele ficou apaixonado por ela. E ali, irmãos, a jovem correu de vergonha para a casa dela, se escondendo dele. Ele mandou os seus servos ir procurar onde morava aquela jovem. Depois que descobriu, se disfarçou de pastor e foi na casa daquela jovem, pediu autorização para namorar aquela jovem, e lá em Eclesiastes nos relata, né, do capítulo 1 ao capítulo 3, o namoro de Salomão com a Sunamita, do capítulo 3 ao capítulo 5, o casamento de Salomão com a Sunamita, e do capítulo 5 ao capítulo 8, a vida conjugal de Salomão com a Sunamita, e ele escreveu lá em Eclesiastes 8:12, o amor é mais forte do que a morte, e as muitas águas não podem dissolver esse amor. Então o amor tem que ser cultivado na vida conjugal, para o marido não agredir a mulher, para a mulher também não ficar triste e agredir o marido, né? É uma carne só, e uma carne só tem que preservar o amor, que é o amor, a célula máter, que fortalece o relacionamento conjugal, e Deus é glorificado nessa família. Então diz a Bíblia que Salomão, quando estava longe da Sunamita, ele falava: eu vou até o meu jardim para que o vento
leve o meu perfume até as narinas da minha amada. Salomão elogiava a sua esposa, e Salomão disse: Sunamita, tu é mais bela do que as cabras de Gileade. Não vai chamar a mulher hoje de cabra, né? Vai uma briga. Procura alguma coisa bonita, né, apóstolo? Eu tive com o pastor Kobayashi em Tóquio, em Osaka, né? Roda gigante bonita, né? Muito ponto turístico atrativo. Então procure ver uma coisa dessa. Mas minha mulher, você é mais bela do que a roda gigante lá do parque. Lá. E aonde? Kajishima? Nagashima. Nagashima. Sempre procurar elogiar, que o elogio tem que ser feito no casamento. Então a Bíblia Sagrada, meus amados, nos relata essas verdades, amado. Então, voltando ao nosso raciocínio, Paulo, ele chega lá e ele começa a ver Estevão pregando com a unção tremenda. Irmão, tem que ver a hora, porque eu falo que eu gosto muito de pouco conversar sobre todo mundo, que não edifica. Mas se ia falar da Bíblia, né? A gente vai fazer igual o Paulo, entrar 3 horas aí meditando na palavra. Então a Bíblia descreve em Atos dos Apóstolos, capítulo 8, irmãos, que o diácono Estevão também começou a pregar com tanta unção, que a Bíblia diz que o sumo sacerdote Caifás olhava para Estevão e viu o rosto de Estevão brilhar, porque parecia a face de um anjo. Quando a pessoa procura pregar, adquirir conhecimento, né? Estudar, mas também orar e jejuar, que é o tempero na pregação, as pessoas sentem algo diferente, irmão. Porque quando botamos o tempero, que é a unção do Espírito, as pessoas recebem a palavra, se alimentam, né? E saem felizes, porque é o Espírito Santo usando, porque quando estudamos a palavra e jejuamos, vamos unir a palavra, a letra com a unção, e quando vem a unção, Jeremias disse que a palavra na boca do profeta é como um martelo que quebra a penha. A penha é um coração duro que não abre para Jesus, mas quando estamos na unção do Espírito, esse coração é quebrado e Deus é glorificado. Então Estevão começou a pregar numa unção tão grande que eles ficaram revoltados. O sumo sacerdote do judaísmo, Caifás, não conseguia resistir o jovem Estevão na sua preleção, na sua pregação. Por isso que é lindo quando nós vamos estudar, né? Estudar a palavra, aprender como pregar, que há a matéria chamada homilética, né? Que nos ensina como preparar sermão. Que às vezes tem crente que começa a pregar, ele em vez de falar do céu e apontar para cima, fala do céu e aponta. São chamados as gafres no púlpito, irmãos. Então nós devemos tomar cuidado. Às vezes tem irmãos que ele começa a pregar, aleluia, glória a Deus, o irmão quebrou a perna. Ô irmão, como é que eu vou dar aleluia, glória a Deus, se o irmão se machucou? Mas já são alguns chavões que as pessoas têm, né? Que ela não consegue raciocinar e colocar bem as coisas. Como uma certa feita, eu estou entrando na igreja, aí está um diácono orando lá, Jesus, põe um câncer naquele que fala mal de mim. Eu falei, em nome de Jesus, para aí, amado, que isso? Como é que você vai orar para Deus trazer um câncer na pessoa? Você está sendo um crente macumbeiro, que deseja mal dos outros, né? Então não faça isso. Então a homilética nos ensina a ter essa ética, termos esse cuidado para não cometermos essa gafe. Eu tenho lá no ministério um evangelista, amado, que ele me pediu, bispo, deixa eu fazer um culto de ações de graça pelo meu aniversário. Eu falei, sim. E ali convidou bastante pessoas. Só que ele começou a pregar, Jesus me curou, Jesus me deu vitória, mas o Didi, ele é ruim, né? Falava, Didi, o diabo, ele é ruim. Irmão, teve uma senhora que a gente tinha convidado para ir nesse culto, apóstolo. Eu vi que ela não voltou mais na igreja. Aí um dia eu fui lá na casa dela, e o esposo dela que me ia me atender, ela nem veio no portão para me atender. E ali o esposo dela falou, pastor, o senhor me desculpe, o pregador lá falava que tudo era o Didi é o culpado, o Didi o diabo é isso, o Didi o diabo é aquilo. E ele falou, pastor, o apelido da minha esposa é Didi. Ela nunca mais voltou na igreja. Então isso é antiético.
Quem vem aqui à frente tem que ter a ética, tem que tomar cuidado, tem que saber se gesticular. Pastor Napoleão Falcão, pregando num congresso em São Paulo, irmão, falando sobre Jonas na barriga do peixe, pregando aquela unção que ele tem, né? Pregando, ele quis exemplificar Jonas na barriga da baleia. Ele tinha, o público da igreja tinha um armário, e ele entrou no armário, irmão, só que o trinco estava levantado. Quando ele entrou, bateu a porta, o trinco caiu. E ele ficou preso dentro do armário e começava a pregar e gritando, batendo, olha, abre aqui, e ali pregando. Antiético. Então nós temos que tomar cuidado em nossas pregações. Então a Bíblia diz que Estevão, meus amados, aquele diácono eloquente, que ninguém resistia a ele, logo procuraram matá-lo. E chegou Saulo de Tarso, esse Paulo, ele começou a mandar apedrejar Estevão. A Bíblia diz que Estevão começou a receber pedrada. Imagine pedras na cabeça, pedras no olho, na boca, nas costas. E Estevão ali não reclamou, irmão. A Bíblia diz que Estevão caiu de joelho e começou a orar: Pai, não impute o pecado dessas pessoas. E acreditam os estudiosos que a oração de Estevão influenciou na conversão de Saulo de Tarso, que posteriormente Paulo. E a Bíblia diz que ali Estevão caiu de joelho e viu o céu aberto. E ele viu Jesus no céu, em pé, à direita de Deus Pai, intercedendo por nós, pecadores, irmãos. Por isso Jesus está lá no céu hoje, em pé, intercedendo por mim e por você aqui na terra. Aleluia. Irmão, você aqui no Japão, que passa por luta, que passa por problemas internos, interiores, a hora que você precisa saber que tem um Jesus lá no céu, que está te vendo. E quando você chama por ele te abençoa. Porque lá em João 14, versículo 11 em diante, Jesus disse assim: tudo o que vocês pedirem ao Pai, em meu nome, disse Jesus, vos será concedido, para que a vossa alegria ela seja completa, meus amados. Então é só orar no nome de Jesus. Tem pessoas que oram no nome de Maria, tem pessoas que oram no nome de Buda, não vai acontecer nada, que eles estão mortos, foram derrotados pela morte. Mas Jesus não está vivo, em pé, à direita de Deus Pai, intercedendo por nós pecadores aqui na terra. Por isso que a Bíblia diz que toda vez que o crente dobra o joelho e ora, ou clama a Deus em nome de Jesus, Jesus chega para o Pai e fala: Pai, eu morri na cruz por eles, conceda a ele o que ele está pedindo. Por isso que nós somos abençoados, como Paulo disse em Efésios, né? Que nós somos abençoados com toda a sorte de bênçãos nas regiões celestiais em Cristo Jesus, amado. É só orar. Quando ficar triste em casa, né? Quando ficar de cabisbaixo, vai orar em nome de Jesus, que Jesus vai abençoar a sua vida. Então a Bíblia diz que Estevão ali, quando viu o céu aberto e Jesus em pé à direita de Deus, Estevão morre. E Paulo vai para a região de Damasco, continuando caçando crente, para matar crente, achando que ia fazer um bem a Deus. Viu uma luz muito forte brilhar na frente dele, e no meio daquela luz, ele começou a ouvir uma voz dizendo: Saulo, Saulo, por que tu me persegue? Duro será para ti recalcitrar contra os meus aguilhões. Jesus estava dizendo: Paulo, se você continuar perseguindo a minha igreja, você vai ter que se confrontar com o meu aguilhão, com o meu poder, com a minha autoridade. E duro vai ser para ti, Saulo. E Saulo ali, ó, Senhor, Senhor, cai, fica cego, vai para a rua chamada direita, e lá, cego, na rua chamada direita, em uma casa, o Espírito Santo vai lá na casa de Ananias, não o esposo de Safira, mas outro Ananias. E o Senhor fala: Ananias, vá até a rua chamada direita e ore por Saulo de Tarso. E ali Ananias diz: Senhor, ele persegue a tua igreja, ele mata os crentes, ele vai me pegar também, vai querer me matar. E o Senhor disse: não, Ananias, agora para mim ele será um vaso escolhido
para levar a minha palavra diante dos reis e dos governadores. É Deus que pega aquele que não é e bota para sentar com os reis e com os príncipes. Glória a Jesus. Por isso, às vezes, tem pessoas que se julgam não sou nada. Eu sou um zero à esquerda. Não, você é filho de Deus. Aleluia. E se você orar a Deus e confiar em Deus, Deus vai te usar de uma forma tão extraordinária que o nome dele será glorificado na sua vida. Amém. Aleluia, Jesus. Já deu 8 horas, amados. Eu queria começar a pregar agora sobre as 5 áreas que o crente não consegue, não pode dormir. Vamos aqui dar uma introdução para deixar com gostinho de quero mais, para quando voltar a gente concluir. Então a Bíblia diz que Paulo disse em 1 Tessalonicenses capítulo 5, versículo 6, não durmamos como os demais, mas sejamos sóbrios. Ou seja, não andamos aí desapercebido, mas sejamos sóbrios, vigilantes, atentos, vendo que a igreja está vivendo os últimos dias. Então nós não podemos dormir em 5 áreas da nossa vida. A primeira área que não podemos dormir é na hora da batalha, meus irmãos. A Bíblia diz, em 2 Samuel, capítulo 11, versículo 4, que o rei Davi é um tipo do crente que dorme na hora da batalha. Deus tinha dado vitória para Davi, né? Que Saul queria matá-lo, que Saul queria silenciá-lo, que Saul procurou Davi 5 anos para matar Davi, que a Bíblia diz que quando Davi estava na casa, no palácio lá do rei Saul, e Davi era muito amigo do filho de Saul, Jonatas, e estava lá Davi no palácio conversando com Jonatas, e quando o rei Saul entra ver Davi, ele estava cheio de inveja de Davi, né? Porque as mulheres de Israel gritavam, Saul matou 5.000, mas Davi matou 10.000. E por causa disso, Saul ficou com inveja. E nós como cristãos não podemos ter inveja. Que a inveja, irmãos, é uma mistura de ódio e de desgosto provocado pelo sucesso de uma outra pessoa. Eu não posso ter inveja do apóstolo Claudemir. Eu não posso ter inveja do pastor Kobayashi. Eu, como cristão, tenho que orar por Deus para Deus usar mais ainda. Porque quem abençoa é abençoado. É a lei da semeadura. Gálatas 6,7. O que você planta, você colhe. Por que a gente fica triste hoje? Não vê o pastor brigando com outro? Por quê? Está com inveja. Está na carne. E inveja é um dos frutos da carne, lá em Gálatas 5,17. Nós não podemos ter inveja. Nós temos que orar para Deus usar o pastor Kobayashi, que aí ele vai ser abençoado. E eu fiz aí a lei da semeadura, Gálatas 6,7. O que você planta, isso você colhe. Aleluia. Gálatas nos revela, Paulo fala, se você planta o amor, você vai colher o amor. Se você planta a paz, você vai colher a paz. Mas se você planta o ódio, você vai colher o ódio. Diga para o teu irmão, o que você está plantando na sua vida? O que você está plantando? Está vendo o seu relacionamento familiar? O que você está plantando? Chama a esposa de minha rainha? A esposa chama o esposo de meu rei ou não? Tá vendo? Tem que haver carinho, irmãos. O que nós plantamos, nós vamos colher. Por isso que a Bíblia nos relata que o que nós plantamos, nós colhemos. Então é importante nós tomarmos cuidado no que nós estamos plantando nessa vida, né? E a Bíblia nos relata que o rei Davi, lamentavelmente, lá no palácio com Jonathan, quando Saul chega e vê Davi, ele pega a lança e lança com toda raiva. Davi se esquiva, a lança passa, ali Davi foge para o deserto de Zif, e lá no deserto de Zif, Davi encontra uma caverna, a caverna de Adulão. E lá, irmãos, Davi passou 5 anos na prova. A Bíblia diz que todos os dias Saul reuniu seu exército e ia à captura de Davi. Os irmãos vejam bem que a Bíblia diz que Saul, a primeira vez, teve as suas
necessidades fisiológicas afloradas, né? Mas ele sentiu necessidade de fazer a sua vontade fisiológica, só que um rei não podia fazer no meio do exército. Então Saul entrou aonde? Na caverna de Adulão. Não sei se foi um ou dois, ele abaixou em pé, estava lá, mas Davizinho estava escondido lá atrás. Davi olhou, esse camarada quis me matar, quis tirar minha vida, eu podia fazer alguma coisa com ele agora, mas Davi não tocou. Teve a segunda vez, ele também entrou na caverna, e Davi ali só foi lá, cortou um pedaço do manto dele, né? E Davi disse, ai de mim, se tocar no ungido do Senhor, porque com ungido é Deus que trata, com ungido é Deus que trabalha. Então o crente não pode ficar tocando no ungido do Senhor, deve tomar cuidado, porque se o ungido do Senhor errou, quem vai tratar com ele é Deus. E a Bíblia descreve que ali Davi passou 5 anos naquela prova. E teve uma vez que um rei também foi para matar Davi na caverna de Adulão. E ali, quando chegou para matar Davi, Davi deu uma de maluco, meus irmãos. Ele disfarçou de maluco, né? Deu uma de doido. E ali o rei não matou ele. Aí ele escreveu o Salmo 34, versículo 1 nesse tempo. Senhor, eu te louvarei em todo o tempo, e o teu louvor estará continuamente na minha boca. Ele começou a agradecer, porque Deus livrou ele da morte. Deus nos livra da morte. Deus já me livrou da morte várias vezes, irmãos. Eu tenho um Jeep da Pajero no Brasil, da Mitsubishi, que é alto, né? Eu gosto de andar no interior fazendo missões, então é muito bom para andar no interior. E esse dia eu cheguei no centro da cidade, numa congregação que temos no centro da cidade de Itaguaí, e quando eu cheguei, às 2 horas da tarde, eu vi que um traficante saiu do beco com uma pistola na mão. Como nós estamos, lamentavelmente, acostumados a ver isso no Brasil, né, apóstolo? Nem me dei conta daquilo. Só que, de repente, irmãos, do lado, uns 5 metros para frente, tinha um lava-jato, e lá no Brasil, no Rio de Janeiro, tem muita milícia, né? 2 milicianos saíram do lava-jato cobrando propina. Quando saiu no portão, viu o ladrão viu os milicianos, meu carro no meio, e eles começaram a atirar um no outro. Pegou um tiro na roda traseira do meu Jeep, pegou um tiro e passou por cima da minha cabeça, e ali quando começaram a atirar, irmãos, aquele tiroteio, eu comecei a recitar o Salmo 91. Aquele que habita no esconderijo do Altíssimo, a sombra do Onipotente descansará. E eu frisei o versículo 7. Senhor, tu disseste que 1000 cairiam ao meu lado, 10.000 à minha direita, mas eu não seria atingido. E eu fui recitando. O tiro que ia me pegar, irmão, pegou na porta do motorista, do carona, né? Por fora, 10 metros de distância. Deus não deixou atravessar a porta do meu carro. Aleluia. E eu abri a porta do meu carro e saí. Senhor, o Senhor daria ordem aos seus anjos ao meu respeito para me guardar em todos os meus caminhos, para que eu não pise e não tropece com meu pé em alguma pedra. E ali eu saí, entrei na igreja e eles saíram atirando, foram embora e não me pegou uma bala, porque o Salmo 91 é o salmo de segurança, é o salmo de proteção. Então Deus nos guarda, Deus nos protege, Deus nos livra. Eu falo para os irmãos que já era para mim estar debaixo lá de 7 palmos de terra, mas o Senhor não deixou, porque Ele me livrou, porque Ele disse, uma certa feita, a primeira vez que eu cheguei do Japão no Brasil, uma missionária veio correndo e falou, bispo, Deus me revelou que o diabo queria tirar a sua vida em um acidente automobilístico. E eu falei, amém, amada, ora por mim. Quando Deus revela, Deus quer cortar. Que é no Brasil, né? Os pastores brigam comigo, que eu tomo café em São Paulo, almoço em Curitiba e janto na Bahia, né? Eu falo do Brasil todo. E ali eu falei, então vamos orar, irmão. Eu não vou deixar de fazer a obra de Deus, né? Se eu morrer pregando o evangelho, vai ser melhor, que eu vou para o céu mais rápido, né, amado? É melhor. E ali, irmão, vou pregar numa igreja, lá Deus levantou um pastor e falou, pastor Gilson, Deus me revela que o diabo me pediu a Deus
para ceifar a sua vida num acidente automobilístico, mas Deus disse para ele que não, porque ainda há muitas almas para ser alcançadas através do seu ministério. E ali eu louvei o Senhor, né? Por isso que Deus me permitiu voltar ao Japão, né? Já para estar morto, mas Deus me deu uma sobrevida. Eu estou aqui. Então, quando adoramos a Deus, irmão, Deus nos guarda. Então, a Bíblia nos revela que Davi, ele deu uma de doido e escreveu o Salmo 34, versículo 1. Depois que Deus livrou ele da morte, ele começou a dizer: eu louvarei ao Senhor em todo o tempo, e o seu louvor estará continuamente nos meus lábios, irmão. Glórias a Deus. E ali a Bíblia descreve que Saul vai para a guerra, morre, e aí Davi é aclamado como rei. Davi começa a liderar, e a Bíblia descreve que Davi liderando, irmãos, lá no palácio, em Jerusalém, ele tinha que ir para a guerra, e Davi não quis ir para a guerra. Ficou descansando no seu palácio, e foi passear no pátio do seu palácio real. Diga para o teu irmão, nunca deixe de vir para o culto, só se estiver trabalhando, né? Ou outras necessidades. Mas se você está em casa e pode vir adorar a Deus, vem, irmãos. Porque quando nós não realizamos a obra de Deus, não nos comprometemos com a obra de Deus, queremos sair, passear, o que vai acontecer? O diabo pode arrumar laço. Que foi o que aconteceu com Davi. Ele começou a passear no pátio do palácio real. Quando olhou lá para baixo, viu Batseba, uma mulher bonita, nua, se banhando. E Davi cobiçou Batseba, mandou pegar Batseba, adulterou com Batseba. Depois mandou o seu general Joabe pegar o esposo de Batseba, Urias, e botar na frente da guerra, para ser morto. Então Davi, ele é o tipo do crente que dorme na hora da batalha, porque ele tinha que estar na guerra. Se ele não tivesse na guerra, ele não ia cometer um adultério e um homicídio. E a Bíblia descreve que Davi, depois que pega Batseba manda avisá-lo: estou grávida. E Davi manda pegar Urias e matar o esposo dela. E ali nasce uma criança de Batseba. Davi jejua, a criança morre. Davi acha que Deus já havia cobrado ele. Deus já me cobrou, jejuei, morreu, então já não tenho mais culpa. E ele ficou lá no seu palácio tranquilo, governando. E um dia Deus mandou um profeta lá no seu palácio, o profeta Natã. E o profeta chegou e falou: ó rei Davi, teve um homem que tinha 100 ovelhas, e tinha um homem que tinha uma ovelhinha só. Esse homem que tinha 100 ovelhas, tomou a ovelha daquele homem que tinha uma única ovelha, pastor. Ó rei Davi, que esse homem é digno? E ele, como rei, cheio de autojustiça, esse homem é digno de morte. E o profeta botou o dedão na cara dele e falou: tu é esse homem. E ali Davi caiu o seu semblante. Ali Davi começou a escrever o Salmo 51. Salmo 51 foi escrito quando Davi cometeu esse duplo pecado. Davi lá começou a escrever: Senhor, não retire de mim a alegria da salvação. Não retire de mim a alegria do seu Espírito Santo. Se tu quisesse sacrifício, eu te daria, mas tu não queres o sacrifício. Tu não rejeita um coração quebrantado e um coração contristado. E ali Davi se humilhou. Então Davi é o tipo do crente que dorme na hora da guerra, na hora da batalha. O diabo quer fazer isso conosco, irmão, nos levar a pecar. Por isso que nós temos que vigiar. Se estamos compromissados com Deus, vamos levar a obra dele a sério. Vamos vigiar, que aí nós não vamos cair em tentação, que nós não vamos pecar. Por isso que a primeira área que o crente não pode dormir é na área da batalha. A segunda área que o crente não pode dormir é na hora da tentação. A Bíblia diz em Juízes 16, versículo 19, que Sansão, ele é o tipo do crente que dorme na hora da tentação. A Bíblia diz que nós podemos até ser tentados, mas não devemos ceder à tentação, porque ceder à tentação é pecado. Então não podemos ceder à tentação. Por isso que é importante o cristão estar vendo lá no computador, navegando na internet, ver cenas imorais. Passe logo.
Não fica ali olhando, porque o olho é a janela do coração. O que o olho vê, o coração sente. Foi o pecado de Eva, né? Chegou diante do fruto proibido, começou a olhar, que a Bíblia diz que era desejável para se comer. Ela começou a cometer a concupiscência dos olhos. E a concupiscência dos olhos é quando nós começamos a olhar muito com uma coisa pecaminosa. Eu costumo dizer que tem irmãos, cada um irmão tem um espinho na carne, né? Tem irmãos que não pode passar em frente a um bar e ali logo o olhão dele bate lá no espírito 51, né? Bebida. Já tem pessoas que é fraco na parte do sexo oposto, né? Às vezes é crente, mas passou uma mulher bonita, muito sensual, ele já mete o olhão, opa, o olho ali. Nós podemos até olhar e ver bonita, mas não podemos firmar o olho ali. Alguém chegou a dizer que nós podemos até deixar um passarinho pousar na nossa cabeça, mas não podemos deixar de fazer ninho. E a hora que a pessoa vai olhando, vai começando a olhar, aí o coração começa a sentir, vem a cobiça, e quando vem a cobiça, a pessoa começa a tentar, né? E se conseguir, ele consuma o ato. E Tiago diz que o pecado consumado gera morte. E João disse que há pecado que não é para morte, e há pecado que é para morte. O que é isso, né? Pecado que não é para morte. João disse que é aquilo que nós às vezes pensamos, né? Às vezes alguns irmãos olham, o bicho está gordinho, né? Pecou. Então é um pecado que não é para morte. Esse tipo de pecado, você vai dobrar o joelho e vai falar, pai, me perdoa. O bispo é abençoado, o bispo é fitness, né? Parece a irmã Nívia, modelo, e o nosso irmão Cléber, modelo, né? Magrinho, fininho, abençoado, amém? Então esse é o tipo de pecado que a Bíblia diz que nós pecamos por pensamentos, por obras e palavras, né? Eu estava no Donkey com a pastora Lucy, e ela falando lá com a japonesa, ela falou, o meu pai trouxe do Brasil. Eu falei, pô. Então, é um pecado que ela vai ter que orar, né? Jesus me perdoa. O bicho tem idade para ser meu filho e não meu pai. Então, meus amados, esse é o tipo de pecado que às vezes nós pensamos, mas não praticamos. Mas quando olhamos e vamos lá e pegamos e consumamos, Tiago fala que o pecado consumado, ele gera morte. E quando gera morte, a pessoa só vai ficar livre do pecado se ela confessar. E aquele que confessa a sua transgressão e deixa, alcança a misericórdia do Senhor. Então nós podemos ser tentados. Devemos vigiar, que cada um de nós temos o espírito. Deixar um passarinho pousar na nossa cabeça, mas não podemos deixar de fazer ninho. E a hora que a pessoa vai olhando, vai começando a olhar, aí o coração começa a sentir, vem a cobiça, e quando vem a cobiça, a pessoa começa a tentar, né? E se conseguir, ele consuma o ato. E Tiago diz que o pecado consumado gera morte. E João disse que há pecado que não é para morte, e há pecado que é para morte. O que é isso, né? Pecado que não é para morte. João disse que é aquilo que nós às vezes pensamos, né? Às vezes alguns irmãos olham, o bicho está gordinho, né? Pecou. Então é um pecado que não é para morte. Esse tipo de pecado, você vai dobrar o joelho e vai falar, pai, me perdoa. O bispo é abençoado, o bispo é fitness, né? Parece a irmã Nívia, modelo, e o nosso irmão Cléber, modelo, né? Magrinho, fininho, abençoado, amém? Então esse é o tipo de pecado que a Bíblia diz que nós pecamos por pensamentos, por obras e palavras, né? Eu estava no Donkey com a pastora Lucy, e ela falando lá com a japonesa, ela falou, o meu pai trouxe do Brasil. Eu falei, pô. Então, é um pecado que ela vai ter que orar, né? Jesus me perdoa. O bicho tem idade para ser meu filho e não meu pai. Então, meus amados, esse é o tipo de pecado que às vezes nós pensamos, mas não praticamos. Mas quando olhamos e vamos lá e pegamos e consumamos, Tiago fala que o pecado consumado, ele gera morte. E quando gera morte, a pessoa só vai ficar livre do pecado se ela confessar. E aquele que confessa a sua transgressão e deixa, alcança a misericórdia do Senhor. Então nós podemos ser tentados.
Devemos vigiar, que cada um de nós temos um espinho na carne. Que a Bíblia diz que Paulo tinha um espinho na carne, e quando o espinho fazia ele sofrer, ele ia falar: Deus, tira isso de mim. E Deus falou: Paulo, a minha graça te basta, porque o meu poder se aperfeiçoa na tua fraqueza. Cada um de nós temos uma fraqueza. Tem aquele crente que ele é igual Pedrão, né? Qualquer coisinha ele quer cortar a orelha dos outros, né? Ele já quer ir por tapa, né? Como esse dia um pastor lá no Rio de Janeiro falou: bispo, o meu cajado é perna de 3, a ovelha pecou, já desço na cabeça dela a perna de 3. Falei: mas pastor, isso não é cajado. Davi, lá no Salmo 23, versículo 4, né? Disse que ainda que eu passasse pelo vale da sombra da morte, eu não temeria mal algum, porque eu sei que tu estás comigo, Senhor, e a tua vara e o teu cajado me consola. O pastor só usava o cajado quando a ovelha ficava doente, caía, não conseguia andar. Aí o pastor pegava o cajado, que tinha a ponta encurvada, né? Passava por baixo da barriga da ovelha, levantava a ovelha e ajudava a ovelha a caminhar. Então o pastor tem que saber usar o cajado. Você está falando que é perna de 3, isso aí não é cajado. Você está errado, está fora da palavra. Vai ter problemas sobre você, né? Porque está fora da palavra. Deus só tem compromisso com aquele que tem compromisso com a sua palavra. E ali começamos a falar para ele que o cajado era usado pelo pastor. Quando a ovelha ficava doente, caía, ele passava o cajado embaixo da barriga da ovelha, levantava a ovelha e ajudava a ovelha a caminhar. O pastor só usava o cajado para bater na ovelha quando a ovelha começava a tomar caminhos perigosos. O pastor via que aquele caminho que a ovelha estava indo podia cair no precipício, podia sair no abismo, podia sair no rio, e a ovelha, quando cai no rio, encharca as suas lãs e ela não consegue mais nadar e ela é afogada. Então o pastor gritava: floco de mel, né? Que é assim o nome das ovelhas, e a ovelha começava a ficar ali: não quero, e continuava. Aí sim, o pastor pegava o cajado, saía correndo e batia na perna dela, quebrava a perna, a ovelha caía, o pastor botava no seu ombro, levava para o redil, cuidava da ovelha, e depois que a ovelha ficava curada, ela nunca mais se desgarrava do rebanho. Então o pastor tem que saber usar o cajado, né, amado? Então a Bíblia descreve que nós temos que ter esse cuidado, né? Então Sansão, ele é o tipo do crente que dorme na hora da tentação, irmãos. Porque a Bíblia diz que Sansão era aquele nazireu que o seu voto de nazireado estava nos seus cabelos. Então, fez-se um voto nazireado com ele que não ia passar navalha na cabeça dele. E aí nos cabelos dele estava o segredo dele com Deus. Cada um de nós temos um segredo com Deus. Por isso que não podemos deixar, irmãos, o pecado interromper esse segredo com Deus. Aleluia. Sansão era um homem tão poderoso que a Bíblia diz que lá na cavidade de Leí, ele teve uma guerra com os filisteus, e ele ali sem água pegou uma queixada de jumento fresca e matou 1000 filisteus só com aquela queixada. Imagine, né? Pastor Kobayashi, que é bom de judô, vez vai lutar com um, com dois, já fica cansado. Imagine 1000. Sansão pegou 1000, matou 1000, e quando terminou de matá-los cansado, estava numa rocha chamada Leí, e não tinha água. Ele clamou ao Senhor, e o Senhor fez a rocha jorrar água para matar a sua sede. O cristão, quando está na unção do Espírito, ele vai ter batalha, ele vai ter luta, mas quando ele clama a Deus, Deus vai sempre refrigerar a vida dele. Sansão tinha sua mulher lá na Judéia, lá em Israel, mas ele vai lá para a Filistia, e lá ele deixa se levar por uma mulher da Filistia. O diabo não vem feio como ele é, irmãos. Se ele viesse feio como ele é, ninguém ia ceder às suas tentações. Ele vem para nos seduzir. Por isso nós temos que vigiar, né? Nós temos que tomar cuidado. Não podemos deixar o diabo minar nossa fé, minar nossa vida espiritual, minar a nossa intimidade com o Pai. E a Bíblia diz que Sansão se apaixonou por Dalila. E Dalila, com toda delicadeza: você não me ama. Você não me fala o seu segredo. Você não me ama.
E ali ela foi tanto insistindo que ele falou, está nas minhas tranças. E ela deixou ele dormir, cortou as suas tranças, e quando ela cortou, ela gritou, ai, meu filho de Deus! Sansão acordou, pensando que ia mais uma vez bater, chegou, estava sem força. Os filisteus pegaram Sansão, e eu costumo dizer que o crente que dorme na hora da tentação, fica igual Sansão, porque em primeiro lugar, Sansão perdeu a sua força. Em segundo lugar, Sansão foi preso, perdeu a sua liberdade. Em terceiro lugar, Sansão teve os seus olhos vazados, eles pegaram espeto de ferro, botaram na brasa e quando ficou vermelhinho, vazaram os 2 olhos de Sansão. Irmãos, não vamos dormir na hora da tentação. A gente tem pessoas que falam, não tem problema pecar. O pecado nos separa de Deus. Isaías 59, 1 e 2. O que faz separação entre vós e o vosso Deus são as vossas iniquidades. Então, em nome de Jesus, vamos vigiar. Não vamos viver na prática do pecado, que o pecado nos impede de ter relacionamento com Deus. E nós, sem Deus, não somos nada. Sem Deus, irmãos, é o que Jesus disse em João 15, 5. Sem mim, nada podeis fazer, irmão. Mas só fazemos alguma coisa enquanto estamos na unção de Deus, na direção de Deus. Então vamos ficar aqui essa noite, que as horas se esvaíram, e vamos deixar as 3 áreas para mim, assim que eu voltar do Brasil, em nome de Jesus, compartilhar as outras 3 áreas que o crente não pode dormir. Vamos nos colocarmos em pé, por gentileza.